Este é um documentário sobre mulheres que tiveram de abortar quando se tratava de filhas. Sobre homens que já não conseguem encontrar esposa. Sobre raparigas que são raptadas por esse motivo. E sobre pais desesperados. Há quase 200 milhões de raparigas e mulheres desaparecidas no mundo atualmente. Como chegamos a este ponto? E por que sabemos tão pouco sobre o assunto? Homens solteiros. Situação explosiva. Guangxi é uma província do sul da China. Pang Zhendong e Wu Aizhen são pais que procuram a filha. Pang Xiuting, de 3 anos, desapareceu há um mês sem deixar rasto. De início, ninguém acreditou que algo terrível pudesse ter acontecido nesta aldeia pacata onde todos se conhecem. Mas as buscas mantêm-se infrutíferas. 晚上我们也继续找，也通宵，然后反正这几天都在通宵的找，都没有。大概5天5夜吧。一直都在找。 Tudo o que resta aos pais são as recordações e as fotografias de bebê de momentos mais felizes. 这个台湾刚回来不久，几天了。那个小眼睛，你看，多看看吧，好可爱。 Du Yin conhece muitos pais em desespero. Trabalha para uma organização de ajuda humanitária. Por toda a China existem já 200 mil voluntários que procuram meninas desaparecidas como Pang Xiuting. Por 有的女孩也像儿子，像投资福建这边，儿子那婚礼现在我们中国这种现在这种现象也普遍，儿子结婚嘛成本特别高。 这个财经问题，这是普遍现象很高了，所以有的地方，比如像福建就拐入大省啊，这种家长买一个孩子，买个女孩过来做童养媳也很正常的。 Faltam milhões de mulheres no país mais populoso do mundo. Nascem 135 meninos por cada 100 meninas em algumas províncias da China. Tal resulta de uma experiência que teve início há décadas do outro lado do mundo, nos Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial. Era a época do milagre económico. Os ocidentais viviam com mais abundância que nunca, não fosse o receio da sua prosperidade poder chegar ao fim rapidamente. Uma grande preocupação eram as populações em crescimento contínuo, em virtude dos avanços da medicina, sobretudo nos países em desenvolvimento. Americanos abastados deram início a um novo movimento. Juntos queriam restringir o grande número de crianças em todo o mundo. Na sua maioria eram homens, desde cientistas famosos a milionários como John D. Rockefeller III. Eram pessoas com influência e ligações ao mais alto nível no governo americano. As suas fundações ainda existem hoje em dia. A Fundação Ford, a Fundação Rockefeller, o Conselho Populacional.
deram origem a uma vaga crescente de medo de uma explosão populacional que depressa se propagou também a outros países. E encabeçaram medidas tomadas a nível mundial para dizimar a população dos mais desfavorecidos. A situação foi estudada por Matthew Connelly, historiador da Universidade de Columbia, em Nova Iorque. Este investigou em pormenor o desenvolvimento deste movimento, desde a sua origem ao impacto atual. Population Council saw its mandate not just to control the rate of population growth, but also to address problems in the quality of population. So they had an explicit mandate to try to do something about the growth of the fertility rates among people who they thought, would eventually take over the world if something wasn't done to reduce fertility rates across the board, but especially among people who they thought would be poor parents and would have even more poor children. Esta forma de pensar também se instalou na política americana em 1966. O presidente americano Lyndon B. Johnson impôs condições para atribuir apoios ao desenvolvimento, sendo uma delas a obrigatoriedade dos países apoiados reduzirem a população. Foi uma época de seca e fome na Índia. O presidente falou ao telefone com o secretário da Agricultura. Then you just put out this morning instructions to all your people that the president says any future allotments, he wants to know what we give, and Exhibit A, he wants to know what we get. So let's evaluate that too, and I know the first sentence will be, we feed a lot of hungry children. I know that, so I don't need to be told. But just tell me what else we get out of it. Usually we just get kicked in the pants. That's what she does to us. Deixou de enviar alimentos até a presidente indiana Indira Gandhi aceitar as exigências. O Ocidente foi acusado de ter intenções imperialistas com os seus projetos de controlo populacional. Foi criado um Departamento de Controlo da População nas Nações Unidas em 1969, o UNFPA, o Fundo Populacional das Nações Unidas. Através desta via ostensivamente neutra, os governos ocidentais canalizaram milhões para o controlo populacional nos países em desenvolvimento. Os principais contribuidores, além dos Estados Unidos, foram a Suécia, a Grã-Bretanha, a Alemanha e a Suíça. A Coreia do Sul foi dos primeiros locais de teste para o controlo populacional. O país ficou arrasado depois da Guerra da Coreia. Ao mesmo tempo, houve um baby boom com a mais alta taxa de natalidade do mundo. Os Estados Unidos participaram na reconstrução desde o início, com o controlo populacional como prioridade. Estas 4 mulheres coreanas cresceram numa aldeia a 200 km de Seul e ainda se lembram da guerra e da época que se seguiu. 옛날 어머니 때는 많이 낳고 우리 때는 한 셋 낳기. 자금운동이 62년도 해가지고 박정희 대통령이 우리나라 인구가 너무 많고 땅덩이 적고 가족계에 대해서 마을 주민들 모여놓고 슬라이드 배정하면 그 가족계에 세바운동을 정말 부강한 나라를 배정하면 예? 거기에다 비교하는 거야. 우리나라 인구가 많아갖고 너무 못 살고 가뜩이나 가난한 데다가 못 사니까 인구 좀 줄이려면 산화 제한해야 된다. 차 같은 것도 대념에 거는 것도 하고 말하자면 이제 남자들 쓰는 거 그런 것도 주고 그렇게 했어 옛날에. As organizações de planeamento familiar ocidentais criaram exércitos de ditos técnicos de saúde, em colaboração com o governo coreano. Milhares percorreram o país, registando os casais férteis e instando-os a usar contracepção. Contraceptivos distribuídos publicamente? Anteriormente, isso teria sido inconcebível na Coreia do Sul e noutras regiões do mundo. 나는 62년도 한 22살이었거든. 처녀 때인데 이제 군에서 이제 데려다 교육을 가르치는 거야. 콘돔 같은 거 사용하는 거 그런 거 알려주라고. 그래갖고 처녀가 다니면 홍보 요원이었거든 성문에. 그래가지고 가족끼리 걸어서 다니면서 콘돔 쓰는 방법 알려주고 처녀가.
Os países ocidentais doaram autocarros e jipes que foram convertidos em unidades médicas móveis. Existem documentos que comprovam que a sua função não era promover a saúde. O Conselho Populacional, uma fundação americana, manifestou uma missão clara ao Ministério da Saúde coreano. Estes veículos foram oferecidos para ajudar a melhorar a qualidade de vida na Coreia através de um ataque vigoroso ao problema do crescimento excessivo da população. 가족계획에서 줄이자. 그런 정책적으로만 하니까 너도 나도 아기가 많으면 다 짖는 거야. 그렇게 그게 좋은 것 같으니까 자기네들이 자발적으로 가서 아기 낙태시키는 거야. 산부인과 같은 데 가서 뭐 법이 안 걸려. 그냥 가서 유산시키러 가면 해주고. Em vez de deixar os cidadãos planear as próprias famílias, os agentes de planeamento familiar faziam de ter menos filhos o dever de um cidadão. Não tencionavam combater a pobreza, mas apenas impedir os pobres de ter filhos. As clínicas móveis na Índia já iam a aldeias remotas em 1956, porque os indianos também deviam ter menos filhos. Agentes de planeamento familiar ocidentais inundaram o país. Um dos pioneiros foi o médico americano Sheldon Siegel. Este criou um departamento de medicina reprodutiva num dos maiores hospitais públicos de Nova Delhi e formou estudantes de medicina indianos. Embora os primeiros DIU tivessem sido descartados no Ocidente, Siegel levou-os clandestinamente para a Índia em 1964. Declarou na alfândega que eram decorações de Natal e inseriu-os no útero de mulheres sem o conhecimento do governo. Numa carta escreveu: a abordagem atual é distribuir os que tenho disponíveis a ginecologistas particulares. Também estamos a inserir alguns no útero de macacos. Penso que a longo prazo poderá ser mais rápido reunir discretamente dados a partir destas fontes, antes de tentar defender uma distribuição mais alargada nas clínicas de planeamento familiar públicas. Não quero abordar a questão como a Ministra da Saúde, a Dra. Nayar, sendo provável que a resposta seja negativa, porque ficaríamos numa posição precária se efetuarmos ensaios em humanos. O governo indiano não tardou a dar o seu aval. A Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional até enviou dispositivos intrauterinos não esterilizados para a Índia. Surgiram muitas vezes complicações graves, por vezes com consequências fatais. Apesar disso, as organizações de planeamento familiar aumentaram a pressão e o governo indiano cooperou. Estabeleceram cotas de esterilização e a inserção dos DIU, pagando bónus a médicos e profissionais de saúde. As mulheres pobres e sem formação eram os principais alvos. O isco era dinheiro em troca da sua fertilidade. So you had this system where people at every level were being given money. Money from the United States, from the United Nations, from Sweden, from Norway, money to agree to sterilization, or money to get other people to agree to sterilization, even if in some cases that eventually meant rounding them up and trucking them to camps where they were sometimes sterilized under the most appalling circumstances. Sheldon Siegel visitou um desses campos em 1962. Descreveu ao seu superior: passei um domingo num campo de esterilização de mulheres e fiquei fascinado. Após o cirurgião cozer o abdômen, as mulheres levantaram-se da mesa de operações sozinhas e saem da sala de operações pelo seu pé. Posso dizer que as condições cirúrgicas e a esterilização que eu e o Dr. Malkani utilizamos nas nossas esterectomias para inserção em macacos são muitíssimo melhores. Contudo, há quem conteste o sucesso. A situação na Índia ficou descontrolada. Em 1975, o governo de Indira Gandhi obrigou 8 milhões de mulheres e homens a submeter-se à esterilização. Este capítulo negro da história indiana ficou conhecido como o período de emergência.
The idea of population control, what was so seductive to national leaders, people like Indira Gandhi, was the idea that they could achieve modernity in one generation. And they could do it with crash programs. Even if it required taking some risks, even if some people were going to get hurt, this was something that was going to make India a modern nation, and it was going to improve everyone's welfare in the long run. What they didn't understand, though, was that in many rural societies, these children were their parents' only source of security in old age, right? And not only that, but in poorer societies, even children in many cases are able to support themselves and help their parents, even from a relatively young age. Os pobres precisam de ter muitos filhos para sobreviver. Para que tenham menos descendência, precisam de ter acesso à educação e estabilidade económica. Assim terão menos filhos voluntariamente. Existiam já provas científicas disto na altura. Mas existe outro motivo para, na Ásia, as pessoas terem muitos filhos. Querem um menino e continuam a ter filhos até terem um descendente do sexo masculino. As organizações de planeamento familiar viram nesta preferência pelos meninos a chave para resolver o problema da população. People at places like the Population Council and the Ford Foundation, they realized that parents in poor societies in many cases preferred to have sons. And what they began to think was that if only they had some way of helping those parents determine whether the fetus was a female or a male, then they might, along with abortion, they might have a quick way of reducing fertility rates. O presidente do Conselho Populacional definiu um rumo claro em 1967. Um esforço adicional na investigação que leva a melhores tecnologias de contracepção ou métodos práticos para determinar o sexo de uma criança por nascer, para que os pais saibam que podem contar com um menino. No início dos anos 70, tinha finalmente chegado o momento. Os cientistas desenvolveram a biópsia das vilosidades coriónicas, ou BVC. Com este método, o sexo de uma criança podia ser identificado antes do nascimento. O aborto era proibido em quase todos os países em desenvolvimento. Sheldon Siegel e os seus colegas serviram-se dos seus contactos ao mais alto nível no governo americano com grande sucesso. Henry Kissinger era o secretário de Estado do presidente americano Gerald Ford na altura. Num documento de 1974, cujo estatuto confidencial foi mantido durante muito tempo, exigiu a redução em massa da população dos países em desenvolvimento e afirmou que o aborto era uma ferramenta indispensável para o controle populacional. Nenhum país reduziu o crescimento da população sem recorrer ao aborto. Enquanto as mulheres nos Estados Unidos ainda se manifestavam para exigir o direito de controlar o seu próprio corpo, as fundações e os políticos americanos pressionavam os países em desenvolvimento para legalizar o aborto. Nas décadas que se seguiram, criou-se um enorme excedente de homens na Ásia por via do aborto das filhas. As consequências são omnipresentes na Índia hoje em dia. Mais uma vez, quem mais sofre são as raparigas e as mulheres de baixo estatuto socioeconómico, como Sajina, de 19 anos. मेरा माँ भी थी, एक बड़ा बहन भी थी। उन्होंने एक दिन आगे पीछे दोनों मर गई। उस टाइम मेरा उम्र था 6 महीना का। तो उसका बाद मेरा पापा का भी पैरालिसिस हो गई। तो उसका बाद पापा वैसे ही सबका घर घर के मांग के हमको भी खिलाता था। उस टाइम हम लोग भी भाई बहन छोटा छोटा था। तो उसका बाद फिर ऐसे कर कर के मेरा भाई तीनों बड़ा हो गई, मैं भी बड़ा हो गई। Atualmente, Sajina vive com a família do irmão, Shamsul. Ele é o seu protetor e salvou-lhe a vida há 3 anos, quando ela desapareceu subitamente da sua aldeia. Flashback. Após Sajina ter desaparecido, Shamsul vendeu tudo, viajou 2.000 quilómetros até Nova Delhi e reportou o seu desaparecimento à Organização de Ajuda Humanitária de Kailash Satyarthi, laureado com o Prémio Nobel. तो मेरे को बोले थे रो के बोला था भैया मुझे यहाँ से ले जाओ कैसे भी। मैं जिस दिन गया तो देख रहे हैं यहाँ से खून निकला, यहाँ कटा हुआ था।
यहाँ भी लगी थी, मतलब बहुत मारते थे वो लोग। Como pertencia a uma casta inferior, Shamsul não conseguia fazer nada sozinho. Até a polícia lhe recusou ajuda várias vezes. Pressionada pela Organização de Ajuda Humanitária, a polícia finalmente atuou na aldeia onde Sajina estava presa. Uma mulher que alegava ser a sogra de Sajina mostrou uma certidão de casamento. A falta de mulheres é particularmente acentuada no estado de Haryana, no norte da Índia. Os pais procuram desesperadamente esposas para os filhos. O ancião da aldeia acabou por explicar o que aconteceu a Sajina. अपनी चला रहे हो तो हम अपने करें फिर हम लेकिन एक बात बताओ मुझको ये लड़की जो है यहाँ से मतलब जो है निकाह में आई है और इसके 10 गवाह हैं ये क्या बात है A verdade veio finalmente ao de cima quando os residentes entregaram a jovem à polícia. Toda a aldeia tinha juntado dinheiro para comprar Sajina para vários solteiros. Casaram-na com um deles e foi escrava sexual de outros 7. É uma das consequências da grave falta de mulheres. Sajina não é uma exceção. Os traficantes de seres humanos vão aos bairros de Lata à procura de raparigas. Quando estas desaparecem, praticamente ninguém as procura. Os traficantes são muitas vezes conhecidos ou vizinhos. Raparigas e mulheres como Sajina sofrem as consequências de políticas populacionais implementadas e potenciadas por organizações de planeamento familiar ocidentais há 50 anos na Índia. No pregnant woman thought that she could selectively kill girls and have only boys. So this was created by the so-called academic medical profession, promoted by Ford Foundation and a lot of other NGOs which funded the whole project. I think they took 30 students per year in BSc genetics. So in about 5 years there was a corpus of a few hundred people who could tell whether it's a boy or a girl. O ginecologista Puneet Bedi formou-se no mesmo hospital onde Sheldon Siegel efetuava o seu trabalho de investigação. Quando era estudante, Bedi teve uma experiência dramática na sala de partos. The first night that I went to the hospital, I saw a stray cat in the hospital. It might surprise you, but it's not unusual in government hospitals to see stray dogs and cats. Carrying what looked like a mass of flesh or something running out of the labor room. So I went inside and I asked people what happened. So one of them said that the cat may have taken away the placenta or the fetus that's delivered. So a 6-7 month old fetus was delivered and it was dumped just under the bed of the delivering woman. So then I was told it is a project and there's research going on. Somebody is writing a paper on it. And how to find out if it's a boy or a girl before birth by doing amniocentesis. And if it's a girl, of course, then we abort. A determinação pré-natal do sexo foi o maior avanço no controle populacional. Assim, as meninas foram alvo de abortos em massa e a taxa de natalidade foi reduzida numa dupla vertente. Nasciam menos bebés e havia menos meninas que pudessem mais tarde vir a ter filhos. As filhas também são rejeitadas na China. 1 em cada 5 meninos que nascem atualmente, mais tarde não conseguirá encontrar uma esposa. As mães estão preocupadas. Publicitam em inúmeros mercados de casamento os filhos solteiros. Em Xangai há um mercado assim todos os domingos no Parque do Povo.
我是第2次来，在这里为小孩那个呀找缘啊寻缘啊。OK。情况啊，但是问的人多呀，问的人有多，然后就问了以后，他们比如我是男孩，他回去问，把我的电话号码抄回去，问他女儿同意的话，然后就用电话方式联系的。电话方式、微信方式，然后就由孩子们自己去联系，家长只是在这里牵一个线。São mães que só têm um filho porque só lhes permitiram ter um. Foi a estratégia chinesa de controlo populacional. February 21st. The President of the United States arrives at Capital Airport near Peking, the People's Republic of China. Retrospectiva. O presidente americano Richard Nixon e o seu secretário de Estado Henry Kissinger chegaram a Pequim em 1972. Foi um encontro histórico com Mao Tse-tung sobre o equilíbrio de poder e o compromisso mútuo para com a paz mundial. There is no reason for us to be enemies. Neither of us seeks domination over the other. Neither of us seeks to stretch out our hands and rule the world. Mas o receio americano da supremacia chinesa e assim da supremacia do comunismo era acentuado, bem como o receio do crescimento da população chinesa parecer imparável. Após a visita de Nixon, abriram-se as portas às organizações de planeamento familiar ocidentais. O governo chinês sentia empatia pela sua causa. O sucessor de Mao, o Deng Xiaoping, implementou a política do filho único. Milhões foram treinados para ser técnicos de saúde leigos, os chamados médicos de pés descalços. A sua missão era distribuir contraceptivos por todo o país e garantir que os casais só tinham um filho. O planeamento familiar tornou-se um assunto de Estado. Se alguém tivesse um segundo filho, enfrentava castigos draconianos. O governo serviu-se de grafites nas fachadas dos edifícios para alertar as pessoas para que obedecessem. Podem espancá-lo, podem matá-lo, mas não podem deixá-lo vir ao mundo. Embora a imprensa tenha denunciado a esterilização e os abortos forçados, o Ocidente doou dinheiro para o programa populacional chinês. De início proveio apenas de organizações como a Fundação Ford, mas em 1979, até o Fundo Populacional das Nações Unidas deu $50 milhões ao governo chinês. Uma funcionária da IPPF, uma das organizações contribuidoras, deu o alarme. Penso que num futuro próximo isto será um escândalo noticioso, já que contém todos os ingredientes do sensacionalismo: comunismo, planeamento familiar forçado, assassínio de fetos viáveis, paralelos com a Índia, etc. Quando o caso for exposto, será muito difícil de defender. Mas os avisos não foram apenas ignorados. O Fundo Populacional da ONU galardoou também a China com um prémio pelo seu contributo extraordinário para o controle da natalidade. Who did they choose to give it to? It wasn't to reproductive rights advocates. It wasn't to people whose lives were at risk because they were trying to campaign to give people, and especially women, the right to own and control their own bodies. It was just the opposite. They decided to honor the leader of China's coercive population control program, a Chinese general, who had presided over the most egregious period in the entire history of that program. And they chose to honor Indira Gandhi, who was responsible for what until then was the worst population program of all, the emergency period program in India. O Fundo Populacional da ONU admite este capítulo negro do seu passado? But what is almost never discussed is the history of that program and how it is at an early stage the UN Population Fund was deeply involved in an incredibly coercive program. And if we can't get the UN Population Fund to acknowledge that,
then how is it they're going to get people to trust them to do the right thing now and in the future? Por que apoiaram financeiramente o Fundo Populacional da ONU países que obrigavam as pessoas a ser esterilizadas e a fazer abortos? You have to bring money to improve the kind of contraception they used, which was healthier and safer for them. While you are improving their health, you also have to be in a country to be able to talk to authorities to say, you have invited us in, here is a better way of helping your women. Believe in the voluntary approach. Let us prove to you the voluntary approach is the most effective way of dealing with population concerns. So that is why we're in countries of the world to remind them of their commitment that the most successful family planning programs are those that are based on human rights and the rights of individuals to make their own decision. Tell me the whole rationale for giving Indira Gandhi the first population award after the forced sterilization of so many people, as well as to the Chinese general. Now, I need to be very clear about the role of UNFPA. Those awards were given by the United Nations member states. That is it. We carry out their instructions. Na altura, os Estados Unidos eram o Estado-membro com mais preponderância, contribuindo com 40% do orçamento. Seria o Fundo Populacional da ONU simplesmente uma marioneta dos seus benfeitores? Quarenta anos após estas políticas populacionais apoiadas pelo Ocidente, mais de 30 milhões de homens chineses permanecem solteiros involuntariamente por causa da falta de mulheres. Estes eternos solteiros chamam-se Guangun, que significa ramo seco. Ninguém na China quer ser um Guangun. É por isso que milhões de homens desempregados de zonas rurais se mudam para as cidades. Enquanto trabalhadores migrantes pretendem ganhar dinheiro para terem mais hipóteses de encontrar uma noiva. Li Pin trabalha numa fábrica de selfie sticks perto de Hong Kong. Com 27 anos, também ainda não tem namorada. 因为到这个年龄嘛，然后家里面人父母都会催婚那样子，然后说很重要，为了家里面人父母。在老家没有女朋友的话，这样的话别人都会感觉你是不是干嘛没本事还是干嘛的这样子。 在中国，像比较年龄比较大的啊，这有个称呼啊，叫做光棍。O número de Guangun continua a aumentar, sobretudo no campo. As chinesas preferem homens endinheirados da cidade. A problemática falta de mulheres na China não mudará nas próximas décadas. Os registros de natalidade atuais mostram um desequilíbrio de género continuado entre os recém-nascidos. Paralelamente à falta cada vez maior de mulheres, o tráfico de raparigas, a prostituição e os raptos de crianças aumentaram de forma dramática na China. O ativista Du Yin visita os pais de Peng Xiuting, a menina desaparecida, mas não tem boas notícias. Continua a não haver qualquer sinal da sua filha de 3 anos.反正就是感觉他肯定还好好的，因为也没有，那些池塘也没有看到什么，反正也没有血啊，这些肯定是他是安全的，然后我就等消息吧，还是很担心的。
As meninas são muitas vezes raptadas por alguém da aldeia. Antes da criança chegar à pessoa que encomendou o rapto, passará por muitas mãos, desde o raptor a intermediários, da aldeia para a cidade e a partir daí muitas vezes para outra província. A cada transação o preço aumenta. A menina produto acaba por custar cerca de $8.000 e para os compradores o negócio compensa sempre. 对啊，儿子不喜欢的话，比如养大了儿子不，两人性格合不来什么的，不喜欢，他还可以嫁出去，当女儿，反正当女儿养的吧，嫁出去，嫁出去不是礼金啊什么东西，又是一笔可观的费用，收入、彩礼啊、礼金啊这样，反正也是一样的。男孩结婚接着老婆回来，不是也要付出了那么多的礼金吗？但是他作为一个女儿，他也要把这女儿养大以后，养女养大以后。 嫁出去，那礼金他不也照样收回来？我是庞秀田的亲生妈妈，不要虐待她就好。如果今生有机会的话，有缘分的话，让我们见一面，我会非常感谢你的。其他责任我都不会追究你。谢谢，多多善待他。 如果身边有发现的话，请你一定要告诉我们，或者是好好的，不要让他受伤害这样子。 As estatísticas na Índia demonstram que quanto maior o excedente de homens, mais alta a taxa de criminalidade e o número de crimes violentos contra mulheres. A especialista americana em ciência política Valerie Hudson investiga e dá aulas sobre o impacto desse excedente de homens na Faculdade Bush de Gestão, no Texas. You're creating a pool of already socially disadvantaged young men, right, who are already predisposed to challenge the established order. Now you've deepened their grievance. There is no hope for them to finally become adult men within their society without taking more drastic action. Estatisticamente, a maioria dos crimes em todo o mundo é cometida por homens jovens e descomprometidos. Quando os homens encetam uma relação ou têm filhos, a probabilidade de cometerem um crime diminui. Valerie Hudson vê o enorme excedente de homens na Ásia como uma ameaça grave para a estabilidade global. When you get instability and violence and insecurity in the two most populous nations on earth, I don't see how that can't spill over into global international relations. Whether we're talking about the rise of China, whether we're talking about the future of India as a democracy, I think all of these questions are affected by what's going on with the women of India and China. Entretanto, o governo indiano reagiu e proibiu a determinação do sexo no início dos anos 90. No entanto, nunca houve tantos abortos de meninas como atualmente, porque com a tecnologia ecográfica, determinar o sexo tornou-se acessível e seguro. Apesar da proibição, é apenas uma questão de dinheiro encontrar um médico disposto a violar a lei e revelar o género da criança por nascer. A classe média está a crescer na Índia e, como seria de esperar, os indianos com formação querem menos filhos. Pouco mudou na preferência pelos meninos, sobretudo na classe alta. A Misha tinha 25 anos quando casou com um cientista da computação. O seu sogro era um alto funcionário do governo. Na Índia, a noiva tem de pagar à família do noivo um dote. A Misha deu aos seus sogros um apartamento. Ter um menino é como ganhar a lotaria para algumas pessoas na Índia.
मतलब उन लोगों को लड़के की चाह थी और मतलब वो मानते थे कि लड़का तो होना ही चाहिए, लड़के के बिना कुछ नहीं, लड़का तो कुल दीपक तो चाहिए। मुझे पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया, तो मुझे चलो डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या बात की, मुझे कुछ नहीं पता होता है। डॉक्टर जैसे चेकअप करता है वैसे उन्होंने कोड वर्ड रखा था, ऐसे भी बोल रहे थे कि जय माता जी। अगर लड़की होती है तो डॉक्टर बोल देता है कि जय माता जी, तो वो समझ जाते हैं कि लड़की है। तो भाई चलो मतलब वो डॉक्टर बोलते हैं कि दोबारा से लेके आना इन लोगों को, या फिर ये भी इंजेक्शन होता है या कुछ होता है उस तरह से, जो उसके बाद में कुछ नहीं होता। मैं जब होश में आती हूँ तो मैं कुछ नहीं होता है, बस वही होता है मेरे साथ। 8 साल में 6 बार। तो बच्ची नहीं मरी, मैं ही मरी हूँ, ऐसा ही आता है। कहीं ना कहीं मैं मर गई हूँ इसमें। ये मेरी बेबी के टाइम भी वो लोग ऐसा, तो फिर मेरी तबीयत फिर ऐसे हुआ तो तबीयत मेरी बहुत वीक होने लगी, तो मैं मम्मी के घर पे आ गई ये बेबी के टाइम पे। तो उस टाइम भी उन्होंने कैसे भी करके मुझे यहाँ से ले जाना चाहा, पर मैं गई नहीं। फिर तो रात को घर से मुझे मार के निकाल दिया, आधी रात का टाइम था, घर से मार के निकाल दिया कि तू निकल, अब अगर तू बेटा नहीं दे सकती तो तू निकल घर से। Quando uma mulher é expulsa de casa pelos sogros, é uma pena de morte social na Índia. A Misha teve sorte. Um advogado da área dos direitos humanos aceitou o seu caso. Fez com que os seus sogros fossem presos por algum tempo e negociou uma pensão para a Misha. Mas não consegue ajudá-la a ultrapassar as 6 filhas que perdeu. O facto de nascerem cada vez menos meninas passou praticamente despercebido. Hoje em dia existem oficialmente 177 milhões a menos e o número de países que rejeita as filhas está a aumentar. Atualmente são 19. Tal como na China e na Índia, a falta de mulheres em idade para casar na Coreia do Sul tornou-se agora um problema. 여기 사약시가 적어서 농사 짓는 사람이 이제 아가씨가 없잖아. 그러니까 거기는 이제 아가씨 가서 얻어놓은 이제 돈 한 1,000만 원씩은 들여야 한대야. 베트남자 얻어오려면. 그렇게 해서 데려오는데 한 20살 칭한 돼요. 그런데 오면 아주 애기는 이쁘게 잘 나. 둘씩 낳았어. 우리 집에도 많이 왔어. 그럼 만약에 그러면 여기 할머니 아드님들이 만약에 결혼을 못 하셨을 때 그러면 베트남 소녀랑 결혼하면 어떻게 생각하세요? 아주 무덤은 어디 하지? Surgiu um negócio lucrativo em torno das mulheres como bens. O que faz falta no mercado interno após décadas de abortos seletivos é simplesmente importado de países vizinhos mais pobres. Porém, a Coreia do Sul enfrenta outro problema. Hoje em dia, as mulheres sul-coreanas não querem sequer ter filhos. A população está a diminuir acentuadamente. Mais uma vez, a política interveio com medidas drásticas. Enquanto as mulheres jovens há 60 anos eram encorajadas a abortar, agora o aborto é fortemente condenado e interromper uma gravidez é um crime. Lee Hae-yong e Hwang Ji-song, 2 estudantes de Seul, relembram o que aprenderam na escola sobre o aborto. 초등학교 다닐 때부터 약간 뭐 임신이나 낙태에 대해서 이런 교육들을 좀 많이 했었어요. 근데 시청각 자료를 이렇게 보여주면서 낙태는 이렇게 태아가
태아가 뱃속에 있을 때 몸을 잘라서 그렇게 낙태를 하는 거다. 일단 안에서 잘라서 밖으로 배출을 하는 거다. 그게 낙태다. 그리고 낙태는 살인이다. 이렇게 계속 학교에서부터 그렇게 교육을 시키니까 그게 되게 깊숙이 자리 잡고 안 좋게 인식이 될 수밖에 없는 것 같아요. As jovens estão a estudar o tema do aborto para a sua tese de mestrado. Byun Hwa-sun, que dirigiu o Instituto de Desenvolvimento das Mulheres em Seul durante 25 anos, é orientadora das estudantes. As estudantes localizam agências duvidosas que intermediam abortos ilegais por quantias avultadas. Mais uma vez, as mulheres são vítimas das políticas populacionais. Os abortos ilegais acarretam grandes riscos para a saúde, mas o governo sul-coreano mantém a proibição do aborto. Atualmente, a sua missão é assegurar descendência a todo custo. 여성의 몸을 도구화, 그러니까 우리가 여성 정책이라고 정부가 여성의 몸을 어떻게 도구화했는가는 여성의 정책을 목적으로 하는 건지 아니면 국가 정책을 위해서 수단화했는 것인지 그렇게 나눠볼 수 있다면 산하 제한에 대해서는 여성의 몸을 수단화했다고 볼 수 있습니다. O governo sul-coreano chegou a ponto de publicar um mapa de Seul na internet que mostra onde vivem as mulheres em idade reprodutiva. Quanto mais escuro o tom rosa, maior é a seleção para os homens que procuram uma esposa. O governo chinês também reparou que uma sociedade sem mulheres se extinguirá a longo prazo. Foi implementada uma política de 2 filhos na esperança de recuperar um equilíbrio entre os géneros e resolver o problema do envelhecimento da população. O governo recorre mais uma vez à publicidade na fachada dos edifícios. Desta feita, esta apoia as filhas e, portanto, potenciais futuras mães. Sem meninas, não há noras. O governo indiano também está a recuar. Quer motivar igualmente as pessoas para terem filhas. Há uma campanha de esclarecimento atrás de outra. Mais uma vez, o governo indiano oferece incentivos. Quem tiver uma menina recebe $35 americanos e uma carta de agradecimento do Ministério da Saúde e da Família. O ginecologista Punit Bedi está bem ciente da pressão sobre as grávidas. Também faz abortos, mas nunca quando a questão é o sexo do feto. O Dr. Bedi tem fraca opinião dos novos programas do governo. Give me one reason how I suppose as a woman she's pregnant who's never gone to school. The day she was born she was told that she's shit because she's a woman, and then she gets pregnant in a new home where 7 other people are telling her every day that you will lose everything that you have in life if you produce a girl. How do you change her mindset? By showing some street play, or writing a poem, or inventing a television spot. No, it doesn't work. Now, the ultimate solution is, of course, that people start respecting girls more than boys. Quiseram proteger o mundo de uma explosão populacional, mas travaram uma guerra contra os pobres e não contra a pobreza. Se tivessem apoiado a educação e a estabilidade económica das mulheres, a taxa de natalidade teria baixado por si só. Ao invés disso, impuseram a contracepção, a esterilização e o aborto. A história repete-se. O Fundo Populacional da ONU ainda aplica 60% dos seus fundos no planeamento familiar. E, mais uma vez, as fundações particulares exigem a redução da população. Na altura, a sua argumentação baseou-se na escassez de recursos. Atualmente,
falam das alterações climáticas. It makes me nervous that just as in the 1950s and 60s, it was the Rockefeller and Ford Foundation that issued marching orders to people all over the world. It makes me nervous when I hear it's the Gates Foundation now, because of its money, that's playing a preponderant role in global public health. Similarly, when back in the 1950s and 60s, you had leaders from all over the world agreeing that population growth was a crisis, right? And agreeing that the United Nations had to implement crash programs. It makes me nervous now when people talk about the crisis of climate change and how it is we might even have to engage in crash programs. Hoje em dia, a África é o principal foco do controle populacional. O Banco Mundial e o Fundo Populacional da ONU estão a injetar milhões em planeamento familiar no segundo maior continente, e uma grande empresa americana fornece os aparelhos de ecografia. Tal como na China, na Coreia do Sul e na Índia, na maioria dos países africanos as pessoas preferem os meninos.